Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa noite a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão, em mais um Falando sobre o Espiritismo. E hoje estamos com a casa cheia, estamos com a nossa irmã Bruna, nosso irmão Luiz, nosso irmão Paulo. Um assunto muito importante e às vezes até de difícil compreensão. Nós vamos falar sobre consciência e conveniência. E eu vou começar com a nossa irmã Bruna, perguntando para ela, dentro do Espiritismo, né, para a gente ficar mais dentro da doutrina, o que significa consciência? Boa noite a todos. A consciência, ela é a comunicação direta com Deus. A humanidade já tem todos os insumos suficientes para ter essa comunicação. Então, nós, seres humanos, enquanto seres conscientes, já temos a nossa ligação direta com Deus. A consciência é aquele caminho que nos acalma o coração, mas que também nos cobra, de alguma forma, nos conduzindo ao caminho do bem. Diferente da conveniência, que é a porta larga, de alguma forma nos parece ser mais fácil, mas que nos levará a caminhos mais tortuosos. Irmão Paulo, o que você entende por conveniência? Boa noite a todos. A conveniência é aquilo que é mais fácil de fazer, é o mais prático, mas não necessariamente o correto. Então você sempre fica naquele dilema, se você vai fazer aquilo que é moral ou imoral. Então, o conveniente é fácil a atitude mais fácil de tomar. E em um mundo de provas e expiações, né, que dentro do Espiritismo cita-se muito isso, né, em que o ser humano busca mais as suas conveniências e a busca pelo materialismo. Irmão Luiz, é fácil estar consciente no mundo de provas e expiações? Não, não é fácil. A luta é diária, é constante, porque a nossa tendência, já que estamos no mundo de provas e expiações, é por méritos nossos, né? Méritos entre aspas, porque são sucedidos nossos que nos trouxeram a esse estágio de desenvolvimento. Então, nesse estágio evolutivo nosso, nós ainda tendemos a ir pelo caminho da porta larga, porque a porta estreita, ela requer mais moralidade, ela requer mais aplicação das leis de Deus, e nesse nosso estágio evolutivo pelo qual estamos passando, a nossa tendência, não digo de todos, mas tendência de grande parte das pessoas, é irem pelo caminho mais fácil, o caminho que foge um pouco da consciência e esbarra na consciência, na conveniência. E para nós controlarmos esse nosso id descontrolado, que estamos sempre buscando a busca de prazer, né? Como podemos exercer esse controle mental, irmã Bruna? Como o Luiz falou, não é fácil, mas é com muito esforço, diariamente. O conhecimento e o autoconhecimento são extremamente importantes, porque é eles que vai nos levar à depuração de consciência. A consciência, ela, como já dito, é a nossa comunicação direta com Deus, e ela não é influenciável por nenhum outro ser. Nós temos a nossa consciência e é através dela que nós depuramos o nosso livre-arbítrio. Então, precisamos, através de muito conhecimento e autoconhecimento, depurarmos nosso livre-arbítrio, ampliarmos nossa consciência para que aí sim, através dos conhecimentos do que é moral, do que está realmente nas leis de Deus, consonante com as leis de Deus, aí sim nós teremos a nossa consciência amplificada. Você está me dizendo que o autoconhecimento, então, seria um fator muito importante, né? Porque, pelo que eu entendi, você me diz que normalmente julgamos o outro, né? Culpamos o mundo e não olhamos as nossas ações, né? E para podermos agir realmente de forma certa e não pelas nossas conveniências, conforme os exemplos do Mestre Jesus, que mesmo sem conhecimento,
intelectual, escolar, as coisas, uma pessoa que não sabia nem escrever e conseguiu exemplificar o verdadeiro caminho, e nós com todas essas ferramentas, por que temos tanta dificuldade, irmão Paulo? O problema maior que eu vejo é que impera o orgulho e o egoísmo no nosso mundo. Então, quando eu vou tomar uma atitude, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas, se eu, ao invés de pensar nos outros, eu penso em mim, eu vou para a porta larga. Eu tomo uma decisão que, vamos dizer assim, me favorece e não favorece os outros. Então, esse é o problema. Como superar o orgulho e o egoísmo, tá certo? Praticando o bem de uma forma da porta estreita, seguindo as leis de Deus. E você acredita que é também extremamente importante o desenvolvimento tanto da moral individual como da coletiva, irmão Luiz? Sim, a moral coletiva, ela nos confronta com nossa moral individual. Nós temos em nossas atitudes tudo aquilo que a nossa moral individual nos impele a fazer. Confrontando com a moral coletiva, nós vamos nos ajustando, vamos aparando nossas arestas até que nós entremos em um acordo. E chegando num acordo de seguir a moral coletiva, nós sempre podemos melhorá-la, porque a moral coletiva ela retrata, dentro de uma sociedade, a somatória da moral individual. E como vocês já me falaram, sendo a nossa consciência, a nossa comunicação direta com Deus, como eu converso com Deus? De que forma eu exercito essa comunicação com Deus, irmã Bruna? Aí aqui entra também o conhecimento e o autoconhecimento para discernir o que é consciência do que é conveniência. A conveniência, como já dito, é a porta larga, é aquilo que de alguma forma nos parece mais confortável, porém vai nos conduzir a um caminho tortuoso, extremamente tortuoso. Como também já foi dito pelo irmão Luiz, a moral coletiva, ela depende intimamente da moral individual, das reformas íntimas individuais. E aí, assim, a somatória de todas elas que ocasionarão essa mudança do todo, do coletivo. Então, é um processo difícil, é um processo doloroso, porque ouvir a consciência é um processo doloroso, mas é o único caminho, não existe outro. Então, você está me dizendo que a consciência é aquilo que nos orgulha, que nos acalma o coração, mesmo sendo muito difícil de se fazer, porque nós vamos ter que abrir mão de nós mesmos em prol do outro, exercitando o amor, né, que é a lei do amor, e a conveniência, por mais que ela nos traga ganhos materiais, às vezes ganhos morais, ela nos rouba a paz. Seria isso, irmão Paulo? Correto, né? A tentação é muito grande. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão, sempre vem a tendência de você fazer o mais fácil, tá certo? Que te dá uma satisfação assim superficial. Às vezes até a sociedade aplaude, mas aquelas atitudes mais difíceis que vão na linha das leis de Deus, da moral, do desenvolvimento da moral, da evolução, são mais difíceis, mas elas são as necessárias. Só assim buscaremos a nossa evolução, principalmente a evolução coletiva. É um tema que daria para nós nos aprofundarmos bastante, tá? E que possamos ter realmente essa consciência, de fato, dos verdadeiros valores exemplificados por nosso Mestre Jesus, que possamos realmente usar do crivo para não passarmos por cima de nossos irmãos, para sermos humildes de fato e estarmos conscientes do amor exemplificado por Jesus. E encerramos aqui mais um falando sobre Espiritismo e agradeço a todos os irmãos aqui presentes. Uma boa noite a todos.
Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.